Olá, meus nobres! Olha só, no vídeo de hoje eu quero prosear com vocês para falar sobre protocolo, dentadura fixa e por que isso custa o que custa, né? Mas vamos por partes, tá? Para você que está me vendo aí pela primeira vez, eu sou o Guilherme Machado, sou fundador aqui da Clínica Nobre, uma das maiores clínicas odontológicas de Belo Horizonte, onde a gente faz muito, mas muito implante. E eu tô aqui direto da nossa sala, do nosso consultório 13, a nossa sala cirúrgica, que é onde eu diria que daqui inicia o sonho da prótese fixa, do protocolo, né? E aqui, ó, é uma sala que eu quero mostrar os cuidados que a gente tem. Além de todo um pré-operatório, que a gente monitora o paciente, checa se está tudo ok, todo o procedimento é feito, né, observando os dados vitais do paciente. Temos ali também a parte de PRF, quando precisa fazer enxerto e tudo. Aqui hoje mesmo já teve gente dando o início ao seu sonho. Apesar de todo esse cuidado, é um procedimento relativamente simples, na maioria das vezes, quando as condições do paciente, né, as condições de saúde, elas são favoráveis, tá? Mas vamos achar um lugar para a gente poder conversar aqui, mas eu tô achando que tá um pouquinho escuro a luz. Vamos aqui, ó, vamos vir para cá, vamos para nossa sala de curso aqui, que logo aqui ao lado nós temos essa sala de treinamento. Eu vou só organizar aqui para eu sentar, para a gente poder bater um papo, e eu quero te explicar passo a passo de como funciona o protocolo e para você entender o porquê de tudo. E até porque chama protocolo também. Protocolo. Por que dentadura fixa chama protocolo? Aqui é protocolo nobre. Já já. Então, meus nobres, ó, agora que estamos acomodados, a iluminação tá melhor aqui, né? Porque gente feia no escuro assusta, então tá me vendo legal, né? Vamos lá, quero falar para vocês de protocolo. Vocês viram que aqui nós estamos na nossa sala de curso, treinamento, nós temos esse espaço aqui para a gente reunir com a equipe, né? Parte da equipe, porque aqui cabe 15 pessoas e nossa equipe atualmente são 62 colaboradores, então assim, é impossível colocar todo mundo aqui dentro, mas a gente reúne, bate o papo e alinha tudo que tem de mais moderno, de novidade no mercado para os nossos pacientes. E agora eu quero falar para vocês do protocolo. Mas primeiro eu quero começar com essa curiosidade. Por que a dentadura fixa chama protocolo, né? Aquela dentadura fixa que é superior, não tem o céu da boca. É uma ótima alternativa para quem não quer usar dentadura, para quem já perdeu todos os dentes ou vai perder por vários motivos, né? Porque nem sempre é por causa de higienização, tá? É por questão até de perda óssea, né? É a mesma coisa de uma pessoa calva, né? Um calvo, a tendência é que se o pai é calvo, ele vai ser calvo. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Tratamento ao longo da vida, porque é uma questão também genética a gente perder os dentes. Então, o protocolo, ele chama protocolo por causa do rapaz não, que agora já foi um senhor, já é falecido, né, que inventou o implante dentário, que descobriu o implante dentário, que foi o saudoso Brånemark, um sueco médico que depois virou dentista e morou no Brasil por um certo tempo, na cidade de Bauru. Tá? Brånemark descobriu o implante e, consequentemente, fez um protocolo de reabilitação, que é chamado de protocolo de Brånemark. Só que o nome dele foi deixado de lado e ficou popularmente conhecido a dentadura fixa como protocolo. Então, por isso que o pessoal chama protocolo e não precisa se apegar a isso, tá? Geralmente, o protocolo, né, ele leva em torno aí de 4 implantes. E eu quero mostrar para vocês o passo a passo e por que esse tipo de procedimento ele não é tão barato, né? Custam aí, falando de mercado, 10, 15, 20, 30 mil reais e existem algumas variações. E eu quero te explicar que aí sim você vai entender. Mas uma coisa eu quero te deixar bem tranquilo. Ele não é baratinho, mas ele é acessível, tá? E não só aqui na Nobre, como várias clínicas do Brasil conseguem tornar acessível esse tipo de procedimento, que ele é muito vantajoso. Em cima, para quem tem o pavor da prótese ficar caindo, o céu da boca, né, ocupando, dificuldade de fala, você conseguir voltar a alimentar, ter o céu da boca livre para falar, né? Algumas palavras a gente usa o céu da boca como um sensor da língua, né? Isso faz muita diferença. E na inferior, cara, não precisa nem falar da inferior. Quantas pessoas não conseguem usar a dentadura inferior por causa de retenção? Ela não para, né? Então vamos lá, mas por que o protocolo ele custa o que custa, Guilherme? Mas antes, claro que eu tenho que te pedir para se inscrever aqui no canal.
Muitas das pessoas que estão nos assistindo ainda não são inscritas, né? E eu estou aqui preparando esse vídeo para você com muito carinho, muito capricho, para poder te explicar, te orientar em qualquer canto do Brasil e para que você tenha acesso a mais vídeos como este. É importante que você seja inscrito aqui no canal, porque assim que subir um novo vídeo, você vai ter acesso e poder acompanhar aqui as novidades, as informações que eu passo sobre odontologia e quaisquer outros assuntos. E é claro, deixa o like aqui, que também é importante para o YouTube disparar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então, já está inscrito? Bora lá que eu vou continuar aqui explicando por que custa o que custa, tá? Primeiro, que o protocolo, para ele ficar pronto, para ele ser concluído, são várias etapas e é muito importante que você tenha ciência dessas etapas para você também ter uma expectativa alinhada quanto ao tratamento, tá? Porque muitas clínicas oferecem o seu implante em 3 dias, seu sorriso na hora, mas existem algumas variáveis que eu estou aqui para esclarecer para vocês. Mas o primeiro passo do protocolo, para você fazer o protocolo, é a avaliação inicial. Você vai ao dentista para poder expor o seu interesse e ele vai analisar se é indicado ou não para o seu caso, né? Para fazer o protocolo, primeiro você tem que ter estrutura óssea satisfatória, tá? Precisa ser muito osso, Guilherme? Não mais, tá? Hoje em dia temos várias possibilidades de implantes curtos, né? Menos quantidade de implantes, como eu disse, são 4 implantes em média, de 4 a 6 implantes. Isso já é uma evolução. Tempos atrás, quanto mais implante conseguir colocar no paciente era melhor. Então, isso já caiu por terra, na verdade, implantes bem posicionados, em lugares corretos, é o melhor cenário. 4 implantes, na maioria das vezes, mais do que suficiente, tá? Então, assim, não é quantidade de pino que determina a retenção da sua prótese. É pino bem colocado no lugar que deve ser e bem instalado por um profissional competente, tá? Então, você precisa fazer essa avaliação para ver como é que está a estrutura óssea, como é que está a sua condição sistêmica, a sua saúde, questão de diabetes, questão de pressão para passar pelo procedimento cirúrgico, que não é tão invasivo, tá, como pensam. A maioria dos casos, que quando a gente finaliza a cirurgia, o paciente acha que está começando, ele fala, já acabou? Nem percebe que está finalizando, já está suturando, dando os pontos ali no finalzinho do procedimento. Mas, cada caso é um caso. E aqui na Nobre, a gente trata com muita individualidade cada paciente. Se o paciente tiver alguma questão vulnerável, a gente solicita risco cirúrgico através de um médico, tá? Para a gente poder ter certeza, porque aqui nós não abrimos mão da segurança do paciente, a tranquilidade, porque isso daqui é um sonho. E ele não pode tornar pesadelo. E, infelizmente, a gente faz muito retrabalho de pacientes que nos procuram porque fez em outra clínica, que não teve os devidos cuidados e o sonho se tornou um pesadelo. Então, a primeira consulta é a avaliação inicial, para você saber se está apto a receber esse tipo de procedimento, para você conhecer sobre as etapas e também para você entender se está dentro da sua realidade financeira. Provavelmente está, tá? E para você também ter uma noção se vai ser dentro do que está esperado. Segundo passo é fazer os exames, porque o que vai determinar como está o seu osso são os exames. Antigamente que eu falo de 2015 para trás, 2017, fazia esse tipo de procedimento só com a radiografia panorâmica. Sabe aquela que a máquina roda em volta de você, tem uma chapa assim que tem os seus dentes todos? Essa é uma radiografia panorâmica. A Gabi vai colocar em algum lugar para você ver. Essa é a radiografia panorâmica. Nos dias atuais, né, não cabe mais fazer somente com essa radiografia, tá? É até considerado uma certa negligência. O recomendado é sempre fazer com tomografia. Ah, Guilherme, mas por que não fazia com tomografia antes? Antigamente era muito difícil ter acesso à tomografia. Era caro, não era todos os lugares que faziam, né? Para você ter ideia, a gente faz tanto a panorâmica aqui na clínica quanto a tomografia. O paciente até faz esse exame panorâmico como um exame inicial, para a gente ter uma noção. Mas quando vai executar, a gente sempre faz a tomografia. E eu deixo aqui o meu conselho para você. Jamais faça em qualquer profissional esse tipo de procedimento somente com radiografia. Exija a tomografia, porque é um exame mais moderno, traz mais informações para o paciente, para o dentista, e você fica mais seguro, tá? Então sempre tomografia. E alguns outros exames complementares. Como eu disse, se for o caso, risco cirúrgico, talvez um hemograma, isso varia muito de cada paciente. Então, a etapa 2 é
realização dos exames. Etapa 3 é o planejamento, porque depois que você já recebeu a possibilidade de fazer com os exames em mãos, vamos planejar se o caso é viável. Nós já estamos no terceiro momento do passo a passo do protocolo. E aí vai planejar onde é o melhor local para o implante, se vai ser necessário fazer enxerto, quais são as previsibilidades para o caso. E esta consulta, ela é extremamente importante e muitas das vezes negligenciada por profissionais e pacientes pela pressa de querer executar, mas como toda e qualquer obra, porque o sorriso ele é uma obra de arte, toda obra requer planejamento, porque depois fica muito mais difícil a gente reverter quando não há todo esse cuidado com o planejamento. Planejado, ok, vamos para o quarto passo. O quarto passo já é o procedimento cirúrgico. Quando o paciente não precisa de nenhuma preparação por questões de diabetes, questão de pressão e tudo, já é agendado para o procedimento cirúrgico. O paciente é previamente medicado, ele tem a opção de fazer dormindo, que é sedado, através de um médico anestesista, ou fazer de maneira consciente, só com sedação, só com anestesia convencional, tá? Isso fica a critério do paciente. As duas possibilidades é tranquilo de realizar e aí, cada caso, a gente olha conforme a peculiaridade e o desejo do paciente. Vale lembrar que a sedação, ela tem um custo adicional por isso, tá? Então, chegamos ao dia da cirurgia. Vão ser feitos os implantes. Guilherme, eu vou fazer superior e inferior, dá para fazer no mesmo dia? Dá. Tem gente que prefere fazer por etapas? Tem também, não há nada de errado, até porque a cicatrização inferior ela é mais rápida que a superior. Então, se você tiver que fazer as duas e tiver que escolher, eu recomendo começar pela superior e no outro mês você faz a de baixo. Mas se for possível, não tiver extrações, não for uma cirurgia muito prolongada, faça tudo de uma vez, fica tudo resolvido, porque você passa por um procedimento cirúrgico somente, tá joia? A cirurgia de implante do protocolo é em torno aí de uns 30 a 40 minutos cada uma, é isso mesmo, 40 minutos os implantes são instalados, tudo é suturado e você está liberado. Não precisa de repouso total depois, você é liberado no mesmo dia para poder ir para casa. É claro, não dá para fazer peripécias, você vai ficar em casa, quietinho, não vai trabalhar, não vai arrumar casa, não vai fazer almoço e janta para todo mundo, é dia de rei e de rainha, tá? Vai ficar quietinho, mas também não é uma cirurgia que precisa de cuidados noturnos, onde vai ficar totalmente sob um respaldo médico, né? Como uma internação, por exemplo, não, nada disso. E aí fizemos a cirurgia, né? 4 implantes, 4 a 6 implantes. Geralmente, depois de 10 dias, remove os pontos, tá? Removeu os pontos, viu que a cicatrização está tudo ok, né? Se usa provisório ou não, às vezes a própria dentadura que o paciente já usa, ela se torna provisória, tem que fazer um leve ajuste, um alívio ali por dentro para poder colocar, mas talvez também a gente faça um provisório novo para o paciente. E aí entra uma questão de novos ajustes, porque a gengiva vai mudando, ela vai cicatrizando, fica tudo muito diferente, né? Então, o provisório depende da situação de cada um. Mas nessa remoção dos pontos, nessa consulta que faz alguns primeiros ajustes, porque a gengiva começa a tomar um formato de como ela vai direcionar para ficar, tá ok? Aí começa um período de observação. Em média, 3 a 6 meses. Isso varia muito de cada paciente. Tem paciente que já sai com provisório preso nos implantes. Isso é o que chamamos de carga imediata. Nós temos até um outro vídeo aqui no nosso canal, onde a gente mostra uma paciente de passo a passo, o passo a passo que ela saiu com a prótese presa nos implantes no mesmo dia, tá? Mas isso depende, não depende da boa vontade do dentista, depende da estrutura óssea do paciente, depende do travamento que o implante vai ficar no ato cirúrgico. O detalhe é, aqui na Nobre nós usamos um implante que ele tem uma tecnologia super avançada, que ele potencializa a óssea integração, que é a calcificação em volta do pino. Tá? Além dele ter um formato mais propício para isso, ele é mais moderno para isso, ele recebe também um tratamento de superfície, é como ele recebesse um ataque de produtos que potencializam aquela cicatrização inicial. O fabricante, em alguns casos, já autoriza colocar carga definitiva a partir de 30 e poucos dias, mas isso depende de cada paciente. Mas, de modo geral, de 4 a 6 meses. Durante esse período, né, são feitas consultas para monitorar como está a evolução da cicatrização do paciente. Tira raio-x e tudo, vai monitorando para ver quando pode realizar a reabertura, tá?
Agora, próximo passo, a tal da reabertura que nós chamamos de cicatrizador. Gente, essa etapa é uma etapa muito importante e é uma etapa que eu preciso falar para vocês que ninguém espera. Na maioria das vezes, ela incomoda tão quanto a cirurgia. Ela é um procedimento cirúrgico. E às vezes o paciente não está com a expectativa disso, ele fica frustrado e fala, nossa, doeu mais do que a cirurgia. Mas é porque ele não estava esperando isso. Mas pensa comigo, o cicatrizador serve para expor aqueles implantes que ficaram lá dentro da gengiva. A gengiva cicatrizou, fechou, ela precisa ficar protegido, o implante precisa ficar protegido dentro da gengiva. Então tem que fazer um procedimento de reabertura, que é anestesia, faz uma pequena incisão e coloca umas pecinhas no implante para poder liberar o acesso para o implante. Pensa bem, ele está ali enterrado dentro da gengiva. Precisa expor para o profissional conseguir trabalhar ali em cima. Então essa etapa do cicatrizador, além dela ser muito importante, ela é cuidadosa, requer medicação, requer um cuidado pós-operatório, porque ela incomoda um pouquinho, tá? Partindo do cicatrizador, nós vamos para a etapa do mini pilar, instalação do mini pilar. O que é o mini pilar? O mini pilar é um componente intermediário entre o implante e a prótese. Muita gente acha que a prótese já vai encaixar direto no implante. Não, ela é um intermediário que fica aqui para poder facilitar toda a instalação, manutenções futuras, higienização, questão até do impacto da mastigação. É uma peça extremamente fundamental que muitos dentistas ignoram para economizar. Aí está um ponto de uma pegadinha que vale o seu like nesse vídeo, vale a sua inscrição no canal, porque para economizar, muitos dentistas fazem a prótese direto na cabeça do implante, como a gente chama. Exceto em situações que se tornam uma alternativa pelo fato do paciente ter pouco osso, ou ter muito volume de osso, ter pouco espaço protético. Tem situações que tem que ser feito mesmo direto na cabeça do implante. Mas, na maioria das vezes, muitos colegas de profissão acabam economizando, porque são componentes de custo agregado alto, né? Para poder economizar. Então, quando você vê preço de protocolo, vou falar valores assim que, no meu entendimento, no momento desse vídeo, são valores que eu particularmente desconfiaria. 7 mil, 8 mil. Você está vendo que são várias etapas, então assim, depois que você assistir esse vídeo, você vai ficar muito mais embasado para poder monitorar e avaliar sobre aquela proposta, tá ok? Porque economizam mesmo e isso interfere na longevidade e no resultado do seu trabalho. Então, a instalação ela é feita do mini pilar. Pode ser feito no mesmo dia do cicatrizador? Às vezes sim. E isso economiza uma consulta que é vantagem mais para o paciente, que ele vai estar anestesiado, já vai mexer uma vez só, né? Mas nem sempre dá porque o volume gengival não favorece. Tem que esperar cicatrizar direitinho para depois colocar o mini pilar. Colocado o mini pilar, aí agora é só alegria, é início da confecção da prótese. As etapas protéticas começam aí. Que começa pela tradicional moldagem, que é onde vai copiar como é o formato da sua boca, o posicionamento dos implantes, e essa moldagem ela tem que ser muito bem caprichada, tá? Porque qualquer diferença que der, a prótese não encaixa, porque nós precisamos replicar, reproduzir o posicionamento correto destes implantes na sua boca. Então, é feito a moldagem, né? Vaza-se o modelo de gesso, pode ser feito escaneado, pode, mas ainda não descarta o modelo de gesso, tá? Pode copiar a boca do paciente e começa o início da prótese. Próximo passo é fazer um registro de mordida, para ver qual que é a posição que você morde, né? Depois que é feito o registro de mordida, feito todas as marcações que são feitas do seu sorriso, das suas características, é feita mais uma outra consulta que é feito a prova do enceramento diagnóstico. Ainda é um esboço, um rascunho de como vai ser o seu sorriso. Ali a gente vai ver a sua dimensão vertical, que é a altura que mastiga, a questão do seu sorriso, tamanho de dente, cor, vários aspectos vão ser nessa consulta, que é uma consulta também de um planejamento da sua prótese, que ela é crucial. Ali vão estar todos os detalhes que vão nortear, porque o próximo passo da próxima consulta é a confecção da barra, da estrutura metálica que vai debaixo deste protocolo. Porque nós temos dois caminhos para o protocolo. Ele em acrílico, que a maioria opta em fazer, é um procedimento que torna mais acessível, e tem o
de porcelana, que é um pouco mais caro, mas também tem as suas indicações, tá? Quando o paciente tem muito volume ósseo, quando o paciente tem a mordida muito forte, tudo é recomendado o de porcelana. Mas isso o dentista te explica na hora, lá na avaliação inicial, e te coloca com a melhor opção, tá? Mas essa prova da barra, ela só é feita depois de todo um planejamento, porque uma vez a barra feita, não dá para repetir. Ali já começa a ter a fundação da sua obra de arte, que é o seu sorriso. Então, feito a barra, aprovado, pode ser que dê 1 ou 2 pontos de solda, tá? Porque na hora que vai fundir essa barra, ela dá uma pequena contração e isso pode interferir no eixo de inserção na hora que ela vai encaixar. Então, tira, dá uma pequena solda, essa solda é a laser, não interfere na resistência, tá? E aí começa a ser feito os dentes sobre a barra. E aí na próxima consulta, que eu já até me perdi, não sei se eu estou aí na 15ª, acho que é a 14ª etapa do protocolo. É feito a prova dos dentes já na barra, só que ainda em cera. Vai pegar os dentes, colocar na barra, né? E essa barra, gente, é uma barra super resistente, por isso que ela tem um custo agregado alto. Porque pensa, uma barrinha dessa, segurar o músculo mais forte que nós temos no corpo, que é o masseter. Esse é o músculo mais forte que nós temos. Segurar isso daqui tem que ser bem resistente, né? E aí é colocado os dentes da prova em cera, onde vai checar, olha, vamos ver se está ok, o dente está bonito, fez o planejamento lá atrás, mas agora nós temos que ver em cima da barra. Ou se é porcelana, para ver se a primeira aplicação da porcelana ali está ok, se está tudo legal. E ali mostra para o paciente, checa a oclusão, está tudo certinho, ok, vamos para o grande dia, que é o próximo, que é o dia da acrilização e é o dia da entrega, tá? E aí é feita a entrega para o paciente. Na verdade, é um dia da realização do sonho, né? Porque muitas pessoas se privam de sorrir, de se alimentar, de ir para eventos, né? Estou gravando esse vídeo aqui agora, é final de ano, próximo do Natal. Muitas famílias se reúnem e as pessoas, tem gente que não sorri para a foto. Sabe aquela pessoa que olha para o lado, que não quer rir? Ri, vó, a avó não ri. Ri, pai, o pai não ri, mas é por causa da insegurança com o sorriso. E na hora de se alimentar da ceia do Natal, também vai sempre lá para o cantinho, come escondido, mas é por causa da ausência dessa segurança e dessa tranquilidade para sorrir. Então é o dia da realização do sonho, tá? Se eu não me engano, é o 15º dia aí que eu vim contando para você. E aí vai ser feita a entrega. Já está tudo aprovado, já está tudo bem encaminhado, às vezes um leve ajuste ou outro, é feita a instalação dessa prótese e começa o período de adaptação. Vale lembrar que, ao sair daqui, muitos pacientes ainda falam meio embolado, tem uma certa dificuldade, é natural. Afinal, é um aparelho novo que está na boca, tá? Tanto ele de acrílico, tanto ele em porcelana. Depois dessa instalação, requer manutenção semestral, no máximo. Tem caso que tem que ser até de 4 em 4 meses, tá? Então tem que voltar na clínica e fazer a manutenção. O que eu recomendo, sempre fazer a manutenção no lugar que executou a prótese. Não é interessante você sair picando de galho em galho, fazendo manutenção cada dia no dentista, porque isso interfere muito na longevidade do seu trabalho. Quem fez sabe as peculiaridades do seu caso, então consegue dar uma melhor manutenção. Instalado, acabou? Não, a gente marca o paciente geralmente para depois mais uns 15 dias para fazer a entrega da placa de bruxismo, que é uma placa de contenção, porque mesmo que o paciente não tenha histórico de bruxismo, ele pode vir a desenvolver isso pelo fato de ter uma prótese fixa na boca e começar a ter apertamento. Então essa placa de bruxismo, ela dá mais conforto para o paciente ao dormir e mais longevidade para os implantes e para a sua prótese. Tá joia? E aí, sim, depois disso, dessa última consulta de retorno para acompanhamento, ver se está tudo ok, aí começam as manutenções periódicas, porque aí é só alegria, é só churrasco, é só sorrir para a vida. Tá joia? Então, por que eu contei todo este passo a passo? Porque a maioria dos pacientes chegam aqui, eles não têm noção de como que é feito a dentadura fixa. Acha que é colocar o implante, depois de certo tempo já colocar a prótese. Não existe uma jornada para a gente chegar neste grande dia. Mas essa jornada precisa ser muito bem acompanhada, com profissionais capacitados, com especialistas na área, com pessoas experientes, porque o seu sonho ele pode sim virar um pesadelo. E é assim, ó. Por isso que o protocolo custa o que custa, né?
no mercado aí de 12, 14, 15, 20, até 30 mil reais, depende da questão do material, se vai ser em porcelana ou não, né? E podendo chegar até mais que isso. Mas o que eu quero te tranquilizar é que aqui na Nobre, né? Aqui no vídeo a gente não pode falar o valor exato, mas o nosso valor, ele é extremamente acessível. Se você chegou até aqui agora e está pensando, mas isso deve ser coisa para rico, está longe da minha realidade e tudo, a Gabi que está aqui me filmando aqui atrás é testemunha, ela que faz as fotos finais dos pacientes. Tem paciente milionário aqui, Gabi? Não. Não tem, né? A maioria são pessoas simples, são pessoas que, poxa, são aposentados, têm aí suas profissões que deveriam ser mais reconhecidas e não são, como professores, né? São pessoas do dia a dia, normal, que têm uma vida organizada e que conseguem sim fazer. Então fica aqui o meu convite. Se você tem o interesse de fazer o seu protocolo, a sua prótese fixa e quer estar num lugar que lhe proporciona tranquilidade, onde nós estamos há mais de 18 anos no mercado, esse é um tipo de procedimento que a gente faz praticamente todos os dias aqui, tem alguém novo começando e alguém novo saindo com esse sonho, entre em contato com a gente, tá? Acompanhe a gente no Instagram, por várias vezes apareceu, @Clínica Nobre, vai lá, me dá um oi, eu faço questão de responder todo mundo, e a Nobre está aqui para poder lhe atender. Fala que veio aqui no YouTube que eu vou deixar um presente para você no final, tá joia? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Instagram, me manda uma mensagem que eu faço questão de responder todo mundo. Vai ser um prazer te ter em nossas redes sociais, mas também te ter aqui com a gente realizando o seu sorriso, porque nós gostamos de cuidar de pessoas e realizar sonhos, porque aqui Nobre é sempre te ver sorrindo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.